De volta para a segunda parte da nossa viagem pelos anos 1960 em São José dos Campos. Você sabia que o hino e a bandeira da cidade foram escolhidos após vencerem um concurso? Pois é, vamos contar essas histórias e ainda te mostrar quem foi o autor da bandeira que tremula nos mastros da cidade. Confere só! O ano de 1967 não foi marcado apenas pelas mudanças envolvendo a Câmara Municipal de São José dos Campos. Isso porque foi nesse ano que a cidade ganhou seu hino oficial. A canção, com letra de autoria de Vitor Machado de Carvalho e música do maestro Pepe Ávila, venceu um concurso feito pela Prefeitura para a criação do hino do segundo centenário da cidade. A composição virou o hino oficial por meio de lei aprovada em agosto do ano seguinte. O que vale é a lei, e a lei ela coloca bandeira, brasão e hino, e ela cita esse hino que nós estamos mencionando dos anos 60. Muito se discute esse hino porque ele foi um hino elaborado no período do bicentenário e ele fala a palavra bicentenário, né? O que acaba deixando um pouco datada essa questão, mas pela lei o que vale é esse hino. A letra do hino de São José dos Campos tem versos que exaltam a beleza da cidade, a população trabalhadora, além do poeta Cassiano Ricardo. Mas o trecho que diz das mãos de Anchieta nascida causa uma certa polêmica. Ele certamente andou por essa área do Vale do Paraíba, mas não existe nenhum documento que comprove que ele fundou a cidade de São José dos Campos. O que nós temos hoje é referência ao padre Manuel de Leão, que sim existe documentação que ele foi incumbido de levantar as habitações aqui, levantar a igreja aqui. Então, essa era uma interpretação que se fazia da documentação na época, com base já desde o século XIX, se citava Anchieta, mas conforme foi feita toda uma pesquisa a partir do pró-memória de documentos que foram se descobrindo aqui da cidade de São José dos Campos, hoje não se atribui mais ao Anchieta à fundação de São José dos Campos. E se em 1967 São José dos Campos ganhou um hino, 7 anos antes a cidade ganhou a sua bandeira oficial. São 13 listras intercaladas nas cores azul e prata. 13 também é o número de dentes da engrenagem dourada no meio, que simboliza o poder e a influência da indústria na cidade. E no centro dessa engrenagem, assim como a bandeira nacional, um círculo azul com estrelas. São 3, uma representando São José dos Campos e as outras os distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier. Há ainda uma faixa prata sinuosa representando o Rio Paraíba. Juntos, esses elementos formam o principal símbolo da cidade. O que muita gente não sabe é que esta bandeira foi desenhada por um jovem estudante de 15 anos e escolhida para ser o pavilhão oficial da cidade após também vencer um concurso, desbancando diversos concorrentes na época. O concurso em questão foi promovido em 1959 e o autor do desenho escolhido pelos jurados foi o jovem João Vitor Guzzo Strauss, na época estudante do Colégio João Cursino, na região central da cidade. No dia 2 de fevereiro de 1960, a bandeira desenhada por João Vitor foi instituída por lei e passou a ser o pavilhão oficial da cidade. Ele gostava de desenhar e tal, e ele gostava, e era competitivo também, então ele acabou fazendo esse desenho. É um desenho simples, porém ele é muito representativo mesmo, né, do município. E ele acabou vencendo, ele não esperava vencer, mas acabou vencendo. E ele tinha 15 anos, 14 para 15 anos nessa época, e acabou que até hoje ele é conhecido como o autor da bandeira de São José dos Campos. Ele concorreu com um monte de gente, com um artista plástico e tal, ele era um meninote. Do João Cursino, ele vai e ganha. E a bandeira é uma bandeira muito bonita, né? São José já tinha um processo de industrialização, que estava nessa fase de transição do sanatório, acabando a fase sanatorial e entrando numa fase de industrialização. E uma industrialização forte. E o João tem essa visão, ele desdobra, né? Ele tem uma visão futura de São José, né? Então ele coloca essa rodana, né? essa engrenagem, né? dentada.
Um fato curioso sobre a bandeira de São José dos Campos é que, diferentemente de muitas outras cidades, inclusive aqui do Vale do Paraíba, ela não possui o brasão de armas, que foi oficializado em setembro de 1926. O brasão foi feito muitos anos antes, nos anos 20, e nós também não temos muita história de como foi feito. Nós temos o nome, mas não sabemos assim, as motivações, Nós sabemos que cada parte ali do brasão tem uma representação. Nós temos a representação do Morgado de Mateus, que era governador de São Paulo, temos inclusive também uma representação do Exê e temos também a alusão ao café, que eram símbolos muito importantes da prosperidade da cidade naquela época, Então você também tem essa referência, generosos são os ares em minha terra, se falava muito dos ares de São José dos Campos, do período sanatorial. Tudo isso era muito específico daquele período dos anos 20, que já não tinha tanta relação assim nos anos 60, que pode ter sido uma motivação para se querer criar um novo símbolo da cidade, Anos após criar a bandeira da cidade, João Vitor foi estudar Direito em Santos e se tornou jornalista, iniciando a carreira no Vale Paraibano e passando por diversos grandes veículos de comunicação em São Paulo. E apesar de ser o autor da bandeira de São José dos Campos, ele não fazia questão de se gabar desse feito para amigos ou pessoas mais próximas. Aquela coisa, era uma coisa que era fora, era um evento fora do padrão da vida dele, E um negócio que ele fez quando criança. Não, mas ele tinha orgulho, sim. Ele ficava um pouco encabulado, talvez, mas... mas ele tinha orgulho, sim. Na verdade, ele tinha um baita um orgulho. Não só a questão da bandeira, ele tinha um orgulho de fato de ser joseense, de ser daqui, João Vitor faleceu em 1999, aos 54 anos de idade. E 10 anos depois, Wanda teve a ideia de organizar um livro com textos de amigos contando histórias sobre o jornalista. Um dos capítulos, aliás, é dedicado à criação da bandeira de São José dos Campos. E o pavilhão é tão representativo que a roda dentada também faz parte dos emblemas dos times esportivos da cidade, seja no futebol, no basquete, no futsal e até mesmo no hóquei sobre a grama, mostrando que, mais do que apenas um símbolo, os elementos da bandeira representam o engajamento da cidade com o progresso. A questão da engrenagem, é uma cidade que funciona por uma engrenagem que está funcionando. Então, se a gente pegar o que funciona em São José, realmente é essa engrenagem, com a união do setor público, do privado, das academias, do terceiro setor, e essa engrenagem funciona muito bem e a gente podendo levar ao cidadão uma boa qualidade de vida. Além da bandeira, a memória de João Vitor Guzzo Strauss está marcada de outra forma em São José dos Campos, pois em 2007 a Orla do Banhado foi batizada com o nome do jornalista. O banhado, aliás, era um dos pontos que João Vitor mais gostava na cidade. É nesse local, inclusive, que todo dia 27 de julho a bandeira é hasteada, em comemoração ao aniversário da cidade. Ele gostaria de saber que ela está lá, porque era um dos lugares que ele mais gostava de São José. Tanto que toda pessoa que ele levava a São José, ele mostrava aquele lugar ali. E, de fato, é um lugar bonito, onde você vê o horizonte à distância, Eu acho que ele gostaria, onde ele estiver aí, ele vai gostar de saber que a bandeira que ele fez tremula por lá. Por ter sido pensada e desenhada por um apaixonado pela cidade, mais do que representar o município, essa bandeira representa também cada joseense que faz diariamente, a seu modo, girar a engrenagem para o desenvolvimento de São José dos Campos. Uma bandeira assim, que ela é simples, ela é clean, ela é bem limpa, uma bandeira muito bonita. E ela tem essa coisa das faixas, como a bandeira de São Paulo, Então, essa questão da engrenagem no centro, a faixa ali do centro, que é o Paraíba. Então, o João está presente na vida de todo mundo, diariamente. Quem olha ou para o banhado, ou passa por ali, ou tem contato com a bandeira de São José, está em contato com o João Vitor Strauss. E aí, o que achou das histórias sobre a bandeira e o hino de São José dos Campos? Aposto que pelo menos uma delas você não conhecia, hein? Mas a nossa viagem ainda não acabou não, hein?
Daqui a pouco nós vamos para a nossa última parte do passeio para relembrar o que de melhor aconteceu na cultura do Brasil e também do mundo no ano de 1967. Já já voltamos com mais Câmara do Tempo.